Cari figliuoli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera a guardare a questo spettacolo che neppure la Basilica di San Pietro, che ha 4 secoli di storia, non ha mai potuto contemplare. La mia persona conta niente, è un fratello che parla a voi, diventato padre per la volontà di nostro Signore, ma tutti insieme, paternità e fraternità e grazia di Dio. Facciamo onore alle impressioni di questa sera, che siano sempre i nostri sentimenti come ora li esprimiamo davanti al cielo e davanti alla terra. Fede, speranza, carità, amore di Dio, amore di fratelli e poi tutti insieme aiutati così nella santa pace del Signore alle opere del bene. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza.
Um mundo em transformação. À entrada dos anos 60, respirava-se um ar de novidade e progresso, de libertação, de afirmação, de vínculos ideológicos. A humanidade já era outra, a Segunda Guerra Mundial bem lá atrás. Outras guerras, outras realidades. Um mundo novo que faz a Igreja agir pela renovação, pela integração no mundo e do mundo todo em si. Assim desperta o Concílio Vaticano II, o dia em que a Igreja mudou e mudou o mundo. Três meses tinham passado, apenas 3 meses desde que Ângelo Roncalli, patriarca de Veneza, tinha sido eleito Papa. 77 anos contados, 20 anos de missões diplomáticas no Oriente, sábio conversador com ortodoxos e muçulmanos, salva milhares de judeus na Segunda Guerra Mundial. Não se esperava de um Papa mais velho, quase de transição, tão decidido avanço. O que se pretende? Uma reunião de todos os bispos do mundo para discutir a renovação da Igreja e a unidade de todos os cristãos. João XXIII cria um aggiornamento, um termo do italiano que ainda hoje se associa ao concílio. O aggiornamento não é propriamente a atualização, mas é, numa perspectiva religiosa, perceber que Deus não está ausente nem afastado destes movimentos da história e que interpela os discípulos de Cristo a corresponderem às alterações que vão acontecendo na sociedade e na cultura. Enquanto alguns membros mais conservadores não escondem algum incómodo perante o movimento que se gera, outros congratulam-se. Sendo a unidade cristã o objetivo final, no imediato deixaria entrar ar fresco dentro da Igreja. Portanto, houve mais consciência da urgência de fazer reformas. A palavra reforma é uma palavra bonita, cristamente entendida, porque significa retomar a forma inicial. 3 anos de preparação e assim chegamos a 11 de outubro de 1962. A cidade do Vaticano nunca viu um dia assim. Nunca tantos eclesiásticos, tão diferentes de rostos, de línguas e de modos, se reuniram ali assim sob o olhar atento do mundo. 250 mil pessoas saúdam o Papa Bom. Na Basílica de São Pedro estão 2.500 bispos de todos os continentes, mas sobretudo de forma inédita, observadores das igrejas protestantes e ortodoxas. Os relatos da época dão conta de um Papa emocionado à chegada ao altar, enquanto o coro canta Tu és Petrus, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. João XXIII define o espírito do concílio. A verdade do Senhor é eterna, mas em vez de condenar, a Igreja quer agora seguir o caminho do exemplo e da misericórdia. Menos de 8 meses depois, João XXIII não resiste a um cancro. Morre aos 81 anos. Sucede-lhe Giovanni Battista Montini, de 65 anos. E o Papa Paulo VI anuncia de imediato a continuação do concílio. Entre 1962 e 65, fazem-se 4 reuniões de 3 meses. No intervalo, os participantes do concílio regressam às dioceses. Há tempo para refletir e estudar as matérias mais difíceis. E pode até não haver unanimidade, mas há liberdade. E foram profundas as mudanças que saíram deste 21º concílio da Igreja Católica. Em 20 séculos de cristianismo foi o acontecimento eclesial mais completo que alguma vez houve. Primeiro, a Igreja abre-se e integra todos. Os leigos passam a ter também a responsabilidade de evangelizar. Os religiosos e os movimentos são encorajados. Os bispos passam a ser mais reconhecidos no seu papel à frente das igrejas locais e a ter maior influência junto do Papa. Depois, a Igreja aproxima-se do mundo para o entender e se fazer entender. Deixa assim aproximar os mais distantes. Afirma a liberdade religiosa, aposta no ecumenismo e no diálogo interreligioso. No dia-a-dia dos católicos, muito muda também. A reforma litúrgica introduz as línguas próprias de cada país. O padre está com a Assembleia e não de costas para ela. As Escrituras ganham uma nova compreensão. Finalmente, a Igreja simplifica nos gestos e nos modos e por isso hoje é possível cumprimentar um Papa sorridente.
Hodie Concilium Ecumenicum Vaticanum II concludimus. E já no final do concílio, Paulo VI proclama Maria como mãe da Igreja. Pela primeira vez, um concílio apresenta uma visão global da figura e da missão de Maria. É comum dizer-se das mensagens espirituais que se revestem de atualidade. Do Concílio Vaticano II diz-se que ainda está em curso. A Igreja mostrou-se dinâmica, como nunca antes, em quase 2000 anos de história. O mundo de hoje seria um mundo muito diferente se João XXIII não tivesse chamado a Igreja a um adjornamento há 50 anos. Aproveito esta oportunidade para anunciar que decidi criar um Ano da Fé, que começa a 11 de outubro de 2012, 50º aniversário da abertura do Concílio Vaticano II, e terminará a 24 de novembro de 2013, Solenidade de Cristo Rei do Universo. Foi assim que Bento XVI comunicou à Igreja a forma como ela vai assinalar os 50 anos do Concílio Vaticano II. Um momento propício para fazer memória, mas ainda mais para recuperar e passar à prática muito do que o Concílio refletiu e tornou doutrina. Foi no dia 11 de outubro de 1962 que o Papa João XXIII inaugurava o Concílio Ecuménico Vaticano II. Durante 4 sessões, ao longo de 3 anos, a Igreja Católica pôs à discussão dos padres conciliares toda a sua doutrina e o modo como se posicionava no mundo. O concílio terminaria já no pontificado de Paulo VI, que fez questão de lhe dar continuidade após a morte de João XXIII. Um dos jovens teólogos mais ativos no concílio é o homem que agora decreta este ano de fé, Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI. Entretanto, as finalidades e objetivos deste ano, decretado pelo Papa, são aprofundados na Carta Apostólica Porta Fidei, a Porta da Fé, publicada esta segunda-feira. Nela, o Papa lembra a ação da Igreja, que deve ter em conta as muitas pessoas que, embora não reconhecendo em si mesmas o dom da fé, vivem todavia em busca sincera do sentido último e da verdade definitiva acerca da sua existência e do mundo.
Bento XVI foi eleito Papa a 19 de abril de 2005, aos 78 anos de idade. Nascido na Bavária, Alemanha, foi escolhido num dos mais rápidos conclaves da história. Joseph Ratzinger, que durante 23 anos foi prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, assumindo-se como um dos mais importantes defensores da ortodoxia católica. Teólogo de elite, conhecido pelas visões rígidas sobre os dogmas do catolicismo contra a homossexualidade, contra o aborto, o uso do preservativo, a eutanásia, a ordenação de mulheres, soube, no entanto, ao longo de quase 8 anos de pontificado, cultivar a imagem de um Papa mais inclusivo, aproximando-se das outras religiões, tentando encontrar pontos em comum entre as doutrinas. Acabou por viajar mais do que seria esperado. Em maio de 2010 esteve em Portugal. A última deslocação de risco foi no Líbano, em setembro do ano passado. Sinal dos tempos, em dezembro de 2012 inaugurou oficialmente a sua conta @pontifex no Twitter, com uma bênção aos católicos que foi reproduzida em 7 idiomas, com 700 mil seguidores. Bento XVI já tinha perfil no Facebook. O pragmatismo acabou por marcar o pontificado. Em nome dele abdica há 2 meses de completar 86 anos a liderança da Igreja Católica. Ad conditionem certam perveni, vires meas, in gravescente etate, non iam aptas esse ad munus Petrinum eque administrandum. Bene conscium hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum accendo et loquendo exequi debere, sed non minus patiendo et orando. Attamen, in mundo nostri temporis, rapidis mutationibus subjecto, et questionibus mani ponderis pro vita fide perturbato, ad navem Sancti Petri gubernandam, et annuntiandam Evangelium etiam vigor quidam corporis et anime necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tale minuitur, ut incapacitate meam ad ministerium commissum bene administrandum agnoscere debiam. Qua propter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore Sancti Petri, vi permanens cardinalium, die 11 aprilis bis 15 commissum,
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza, la comunità diocesana di Roma, al suo vescovo. Grazie. Fratelli e sorelle, vi lascio grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me e a presto, ci vediamo presto. Domani voglio andare a pregare la Madonna perché custodisca a tutta Roma. Buonanotte e buon riposo. Caminhar
edificar e professar Jesus Cristo são as linhas mestras lançadas pelo Papa Francisco no primeiro dia de pontificado. Na Capela Sistina, perante os restantes 114 cardeais que participaram no conclave, Jorge Bergoglio apelou à Igreja para regressar aos valores do Evangelho e não ceder às tentações do mundo moderno. Segundo o Papa argentino, por mais que se caminhe e construa se não proclamarmos Jesus Cristo, algo está errado. Poderemos ser uma ONG piedosa, mas não a Igreja. Não confessamos Jesus Cristo, a coisa não vai. Diventeremo uma ONG piedosa. Durante a manhã, o Sumo Pontífice rezou na Basílica de Santa Maria Maior. Esta sexta-feira vai receber o conjunto do Colégio Cardinalício na Capela Clementina. A cerimónia de eternização do Papa Francisco está marcada para terça-feira na Basílica de São Pedro.